Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. A última semana foi a última semana de competição ao mais alto nível, digamos assim. Tivemos ainda as ATP Next Gen Finals, que acompanhámos naturalmente com muita atenção, mas tivemos também a última semana de Challengers. A última semana de Challengers teve, como é tradição, um torneio em Portugal, o Maia Open, que este ano subiu de categoria, subiu para a categoria de Challengers 100. Era a edição mais forte de sempre, vários jogadores do top 100, vários jogadores que já passaram, quer pelo top 10, no caso de Fábio Fognini, quer pelo top 20, como foi o caso de Benoit Paire ou Albert Ramos. E a verdade é que acabámos por ter uma final de sonho, digamos assim. Diria que para ser melhor tinha que ter sido entre dois portugueses, mas tivemos a final entre o número um português e um jogador que é um jogador enfim, de cartaz, um jogador carismático, como é o caso de Benoit Paire, que tem feito uma boa parte final de época, uns bons últimos meses de 2023 no circuito Challenger, quase conseguiu voltar ao top 100 mundial, não andou longe de conseguir voltar ao top 100 mundial nesta reta final de época, mas acabou por ser derrotado de forma clara pelo Nuno Borges. O Nuno Borges que teve de facto uma época muito boa ao nível dos Challengers, acaba o ano como número 66 do mundo, muito perto do seu melhor ranking de sempre, muito perto também do segundo melhor português de sempre no ranking mundial, que de facto anda ali nas posições 50 e picos, o Rui Machado, o Gastão Elias, o Frederico Gil, andam ali todos à volta da posição que o Nuno agora fechou o ano. E Pedro começava por aí, o quão importante é, obviamente parece-nos óbvio que é muito importante para o Nuno Borges ganhar este torneio, até porque ele na verdade só jogou esta semana porque é na Maia, porque é em Portugal e porque é na Hum. Maia, é no seu clube, mas que motivação é que isto pode dar para uma temporada onde, verdade seja dita, de certeza que o Nuno vai querer é chegar mais longe nos torneios ATP, coisa que até agora ainda não conseguiu. Sim, sem dúvida. Eu acho que pode ser uma semana muito importante, até porque se notava, e o primeiro encontro dele, que ele não estava propriamente muito confiante. Se calhar nem acreditava realmente que ele podia ganhar o torneio. No início da caminhada, faz uma exibição até algo pobrezinha com o Mohamed Safwat, mas conseguiu sair daí e a partir desse momento foi sempre a subir e a final é muito boa por parte do Nuno. É importante em termos anímicos para ele, também em termos de ranking, obviamente, como tu disseste, ele fecha como número 66, mesmo sem ter conseguido, e obviamente somos honestos em relação a isso, sem ter sido um bom ano no que diz respeito ao circuito ATP. Ele, no circuito de Challenger, de facto, tem ótimos resultados, tem esses três títulos e três títulos importantes, é preciso destacar isso. Agora, o que eu acho é que, em relação ao Nuno, e o que nós temos visto na carreira dele ao longo do tempo, é que ele dá sempre passos sustentados e tem conseguido, ano após ano, avançar um degrau. Pode não subir três de uma vez, mas avança sempre um degrau. E eu estou em crer, e espero que aconteça isso, que em 2024 seja o ano em que ele consegue ter melhores resultados no circuito ATP. Ele este ano, em vitórias ATP, e juntando aqui também, obviamente, a Taça Davis, que entra nesta lista, ele tem apenas 9 vitórias e sabemos que na Taça Davis ele somou algumas, portanto, mas são 9 vitórias no total contra 18 derrotas, e isso é obviamente um número que ele quer melhorar, sendo o número 66 ainda mais quererá fazer melhor, e eu acho que depois de um ano em que houve muitas experiências, em que ele aprendeu muita coisa, viveu de facto momentos diferentes na sua carreira, eu acho que isso pode fazer diferença. E terminar desta forma, de facto, não podia ser melhor. Não havia nenhum torneio maior para ganhar do que este, de facto, nesta semana, para o Nuno. Portanto, fecha da melhor forma possível. E agora é esperar que 2024 comece bem, que ele possa engatar aqui algumas vitórias, porque já se percebeu que se estiver confiante e se conseguir dar esse step up, podemos vê-lo. Não vou dizer que vai bater o registro do João Sousa e o ranking que ele teve, mas tem, obviamente, tens para entrar no top 50 e conseguir ser um habitué no circuito ATP e não ter de pensar nunca mais em voltar ao circuito de Challenge, nunca mais, ou pelo menos nos próximos tempos, de voltar ao circuito de Challenge. Sim, de facto para ele foi fundamental, até porque, e eu ouvi, acho que foi o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, o Vasco Costa, dizer isto depois na conferência de imprensa. Ele defende muitos pontos, naturalmente a grande parte dos seus pontos nos primeiros meses do próximo ano, até porque depois sabemos que ele esteve ali 2, 3 meses sem jogar e praticamente sem somar, e a qualificação olímpica fecha em Roland Garros, portanto era importante para ele ganhar aqui já alguma margem, porque estes pontos acabam por entrar precisamente para essa qualificação olímpica, são 100 pontos,
com os quais ele já pode contar de certeza absoluta, como acontece com todos os pontos que foram ganhos depois de Roland Garros deste ano. Mas de facto podia correr aqui o risco de se sentir um pouco mais pressionado, porque não deixam de ser Claro. 125 pontos ali no final de fevereiro, depois a meio de março são mais 175, e desse ponto de vista acho que ele vai poder entrar na próxima época um bocadinho mais tranquilo, sendo que obviamente, como já falámos, ele tem, se não estou em erro, 15 derrotas em segundas rondas de torneios ATP ou de nível de circuito principal, em 15 encontros disputados. Nunca conseguiu chegar aos quartos de final ou vencer um terceiro encontro naqueles quadros que são maiores, ou vencer um segundo encontro, aliás, naqueles quadros que são maiores. Já esteve umas vezes mais perto do que outras. Este ano penso que foram 8 segundas rondas que ele perdeu, e estamos em crer que ele, se houver uma, duas, três, 4 semanas no próximo ano em que consiga finalmente passar essa barreira, depois os pontos todos dos challengers acabam por ser um bocadinho mais irrelevantes, acabam por ser mais fáceis de ganhar quando se joga em torneios maiores. Eu penso que será essa a sua expectativa Até porque se ele conseguir de. fazer isso, sabemos como o Nuno é um jogador que, com essa confiança, eu acho que se ele fizer uma, é muito mais fácil fazer a segunda e a terceira e continuar a quebrar esse obstáculo, como ele fez com os Challengers, na verdade. Sim, não há razão, lá está, não há razão pela qual é óbvio que há sempre coisas a melhorar, é óbvio que ele se tem perdido com alguns jogadores de nível superior nessas segundas rondas de torneios ATP, é porque de facto ainda faltam coisas no seu jogo e é normal que faltem, mas eu acredito que seja, lá está, que seja uma questão de detalhe, aquela que está impedido de chegar mais longe nos torneios ATP, e acredito que isso possa acontecer já, quem sabe, na primeira semana do ano. É curioso porque falávamos aqui de, enfim, se calhar se não fosse na Maia ele não jogava. A verdade é que ser 70 não é a mesma coisa que ser 60, e isso nota-se, por exemplo, nesta Uhum. lista de Hong Kong, onde ele se inscreveu para jogar a primeira semana do ano. Se não fosse estes pontos que ele ganhou na Maia, ele não teria entrado direto em nenhum torneio ATP na primeira semana do ano. Portanto, logo aí faz diferença. Teria que ir jogar qualifying, teria que ir para os sítios mais cedo. Sabemos que ele também não gosta muito de jogar qualifyings, portanto, já fez diferença Sim, em sim. termos de ranking, e é por isso que se calhar vemos jogadores como mesmo o próprio Albert Ramos, que já estava dentro do top 100 e que foi à Maia. Lá está, porque a diferença é entre entrar ou não entrar em alguns torneios, já a pensar se calhar naqueles torneios da América do Sul, Uhum. terra batida, onde os jogadores que jogam em terra habitualmente gostam. De facto, faz sempre diferenças, faz sempre diferença em termos de ranking, ir longe nestas provas, embora ele próprio tenha admitido, que o próprio Nuno Borges tenha admitido que talvez, obviamente, não seja o cenário ideal de estar a jogar em dezembro, em terra batida, quando se quer estar a jogar a 1 ou 2 de janeiro, ao mais alto nível na Austrália, em piso rápido, em condições completamente diferentes, mas enfim, ele teve ali um período de férias, e acredito que, e acredito que tenha pelo menos aproveitado para descansar entre ali meados de novembro ou inícios de novembro e depois o torneio da Maia. Antes até de passarmos ao assunto do Rafael Nadal, que é um assunto obviamente importante, talvez o mais importante que se passou nas Uhum. últimas semanas do ténis mundial, mas se calhar aproveitar este momento do Nuno para fazer uma espécie de balanço de final de época do ténis português, que enfim, tem no Nuno Borges obviamente o seu expoente principal. Teve também um brilharete mais recente na Taça Davis, embora tenhamos perdido uma vez mais na ronda de acesso às Davis Cup Finals. Depois conseguimos lá voltar com uma vitória rara fora de casa na Áustria. Mas depois temos algumas boas notícias. Tivemos muitos títulos do Gonçalo Oliveira, do Henrique Rocha, que é obviamente, até foi destacado recentemente pela ITF pelo seu excelente ano enquanto jovem. Também vai ser um ano desafiante para ele em 2024, porque vai ter essencialmente que jogar em Challengers. E também uma palavra para o João Sousa, não é? Que enfim esteve fora do circuito durante 2 meses e meio, vaticinou-se muito sobre se ele voltaria, se não voltaria. A verdade é que voltou, fez alguns resultados importantes, foi importante também para essa eliminatória da Davis, e agora volta a colocar aqui, ele próprio voltou a colocar uma dúvida sobre a sua carreira. Não sei por onde queres começar, mas de facto, como olhas para este ano do ténis português com alguns altos e baixos, se calhar também com uma palavra para a Francisca Jorge, que fez um Sim. ano também interessante. Na verdade, é um ano em que temos inícios e temos
fins ou perto de fins. Aliás, tivemos fins mesmo. O Pedro Sousa, por exemplo, terminou a carreira. E depois olhamos para esses casos que tu disseste. O caso do João é dos mais evidentes, e ele já tinha dito várias vezes esta questão de perceber, como ele queria perceber como é que estava para depois tomar uma decisão, e eu acho que esta reta final da temporada, eh, e houve aqui vários resultados que certamente ele não terá gostado, e eu acho que é capaz de lhe estar a dizer, e as dificuldades que ele sente em termos físicos, eu acho que ele está a perceber, se calhar o corpo está mesmo a dizer que já chega, e que está na hora de parar. Foi uma pena enorme ele não ter conseguido aqui uns resultados extra no fim do ano para poder ir à Austrália, como ele já próprio disse uma última vez. Eu acredito que esta será a última temporada do João Sousa. Não tenho informação nenhuma, mas por tudo aquilo que vamos ouvindo, eu acho que será de facto esta a sua última época. Acho que ele merece sair bem, não estar em sofrimento e realmente poder divertir-se, mas temos de um lado esta questão e depois do outro esse crescimento do Henrique Rocha, que obviamente nos deixa todos entusiasmados de vermos aqui uma potencial nova figura que possa pegar também um bocadinho aqui no leme à medida que o tempo vai passando. Não só o Henrique, mas o Henrique acaba por ser a figura com maior destaque. Foi um grande ano no circuito ITF e agora vai ter de mostrar também o que ele vale no nível a seguir. Ele no circuito Challenger ainda está à procura de facto de afirmar o seu nome. 2024 vai ser determinante nesse sentido, não vai poder continuar a jogar só no circuito ITF. Há essa questão do Gonçalo Oliveira, que é sempre também uma figura curiosa de perceber o que é que ele poderá fazer, porque ele varreu o circuito ITF, é o número 2 nacional, é preciso dizer isso, número 224 do mundo. Também há ele de voltar a jogar mais torneios de Challenger, mas diria que temos de facto aqui estes dois lados, com o João Sousa aqui claramente a entrar na derradeiríssima reta final, veremos até quando é que ele joga. Eu acho que se pode estender além do Estoril Open, especialmente mediante o que acontecer no Finlândia e Portugal na Taça Davis. Eu acho que se Portugal jogar as Davis Cup Finals, ele vai ter de estar lá, como é óbvio, é um dos grandes objetivos de carreira que ele tem. E depois é perceber o que é que o Nuno consegue fazer ao mais alto nível, o que é que o Henrique consegue fazer para dar continuidade àquilo que tem feito. E depois, numa segunda linha, também não nos podemos esquecer, estamos aqui, há muita gente que podemos falar, mas destacando o Gastão Elias e o Frederico Silva, o Kiko que foi operado, tem agora um período de recuperação pela frente, não vai ser fácil, mais um problema físico, e o Gastão, aos 33 anos, pronto para atacar mais uma temporada. Também estou curioso para perceber o que é que ele ainda tem no tanque para fazer, mas é o ténis português aqui em vários tempos, em várias situações, em diversas linhas, e depois essa, tu também disseste, e bem, a Francisca Jorge, mais nomes também que vão aparecendo, a Matilde e a Angelina Volachuk surgem logo a seguir a ela no ranking WTA, mas a Kika não ficou nada longe de se estrear em torneios do Grande Slam, e resta-nos torcer para que isso aconteça realmente este ano. Acho que pode dar. Ela também vai ter pontos importantes para defender, como é óbvio, mas veremos. Era bom, obviamente, para o ténis feminino voltarmos a ter presença em torneios do Grande Slam. Sim, até abril não defende absolutamente nada. Portanto, essas são as boas notícias. Aqui que até a final do seto, que é em meados de abril, ela não defende pontos. Portanto, diria que tem uma oportunidade de ouro de jogar Roland Garros. Acho que está completamente nas mãos dela. Tem que fazer alguns pontos, mas nada de substancial para se meter no lote de jogadores que vai jogar Roland Garros. Nós vamos ter, de facto, apenas dois jogadores a jogarem em singulares do Open da Austrália, e o outro é o Gonçalo Oliveira, para além do Nuno Borges. O Gonçalo que, enfim, tem uma, tem tido uma maneira muito diferente de abordar a sua carreira, ou esteve durante este ano, mas não deixa de ser impressionante como ele subiu de 510 do mundo para, para 220 e qualquer coisa, jogando apenas ITFs. Eu penso que ele jogou um Challenger ou dois, e foram essencialmente jogou um em Espanha, dois em Portugal, uma coisa assim. Um, e não foi por falta de nível, eu penso que foi mesmo por opção. Ele entendeu que fazia sentido ganhar pontos nos ITFs, porque era um caminho para ele, É seria mais difícil simples contrariar porque resultou. para chegar aos grandes slams. Exatamente, e resultou. E a verdade é que ele é a prova de que se pode dizer o que se quiser sobre o seu percurso e sobre as suas opções. A verdade é que ele vai estar a jogar o Open da Austrália porque ganhou 120 e não sei quantos encontros entre singulares e pares, e porque ganhou 92 encontros de singulares.
o que é de facto um absurdo. Ele ainda tentou meter na cabeça de chegar aos 100, depois acabou por se arrepender, já estava na Austrália, mas percebeu que não ia conseguir aguentar ficar na Austrália até janeiro. Entretanto, veio para Portugal, fez uma semana de treinos e foi para a Venezuela jogar um torneio de exibição, onde hoje à noite, inclusivamente, vai defrontar o Federico Coria, portanto, um jogador de grande nível na primeira ronda de um torneio de exibição que tem, enfim, o Kovacevic, tem uma série de jogadores, mas de facto é toda uma. O Gonçalo é toda uma experiência. Viver a vida dele deve ser uma experiência, porque de facto ele está, numa semana está na Austrália, na outra está no Algarve a treinar e na seguinte já está na Venezuela. Ele passa de facto mais tempo dentro de aviões, muitas vezes, do que, do que se calhar com a sua família e a treinar, mas resultou e portanto vamos tê-lo no Open da Austrália. Quem também vamos ter no Open da Austrália é o Rafael Nadal, foi de facto a grande notícia da semana. Sinceramente, eu fiquei um bocadinho surpreendido, porque o Rafa, habitualmente, nos últimos meses, no último ano, tem-nos habituado a dar muitas notícias assim, pelas redes sociais, a começar por aquele olá a todos e dar-nos mais notícias. Desta vez ele fez um vídeo, colocou nas redes sociais, começou com o mesmo olá a todos, mas desta vez para anunciar uma coisa boa. Não sei também se te sentiste surpreendido, se também esperavas que ele jogasse logo na primeira semana do ano e que parecesse tão tranquilo com o seu momento. Ele não está particularmente confiante, mas eu acho que é mais uma questão defensiva do que propriamente ele não se sentir bem. Eu acredito que ele se vai voltar para jogar já na primeira semana do ano, é porque de facto ele se sente em condições de competir e isso é bom. Sim, sim, sem dúvida. Eu não achei que ele fosse jogar Brisbane, até porque se podia estar a expor um bocadinho ao ir jogar logo um torneio ATP antes do Open da Austrália, mas para ele jogar, é óbvio que ele não há de aparecer lá com a forma de número um do mundo ou de múltiplo campeão de títulos do Grande Slam, mas para ir jogar é porque se sente bem e porque não vai estar limitado. Eu acho que se ele estivesse limitado, ele não jogava. Tão simples quanto isso, até porque ele foi dando essas dicas de que se não fosse ser competitivo, então se calhar não vale a pena voltar a jogar. E eu acho que ele não vai só fazer figura de corpo presente. No entanto, há um bocadinho esses dois lados, porque ele faz o vídeo, quem vê o vídeo pensa, epá, ele vem e vem por tudo. E depois parece que teve a necessidade de, vou mostrar aqui o resto do vídeo, que é para as pessoas terem calma, e aí já mostra esse outro lado, a dizer que a única coisa que eu quero esperar é não esperar nada de mim, não quero exigir o máximo como exigi sempre na minha carreira, sei que isto pode correr muito mal de início e é o mais provável de acontecer. Portanto, eu acho que isto se calhar mais para ele, para não ficar frustrado, também se calhar para mandar cá para fora, para não lhe meterem tanta pressão em cima. Agora, já vi muita coisa escrita e muita coisa dita, de dizerem que ele não é candidato aos títulos, especialmente os maiores, neste seu regresso. Quanto ao Rafa Nadal, eu descarto sempre, ou melhor, eu rejeito descartar o que quer que seja, porque ele não é um desportista normal, não é uma pessoa normal e não podemos olhar para o Rafa como olhamos para outro jogador que volta de lesão. É óbvio que é uma coisa complicada, mas de facto ele não é normal e tudo o que ele já fez na sua carreira, a maior parte, não está ao alcance de basicamente ninguém, tendo em conta aquilo que ele foi superando. Dito isto, é óbvio que será muito difícil, será muito exigente. Acredito que em Brisbane possa ser um bocadinho feio e que o ritmo não esteja lá, que possa perder cedo com alguém com quem não era suposto perder. Só que depois entramos num torneio do Grande Slam e a conversa já muda um bocadinho, porque já esticamos para 5 sets, e se ele fisicamente, ele tem de estar bem, isso é óbvio, se ele não estiver não vai dar, mas esticamos para 5 sets e para um torneio muito mais largo e tem um bocadinho mais de espaço para crescer e para recuperar a forma. O problema disto tudo é que ele volta e pode apanhar o Carlos Alcaraz na primeira ronda do Open da Austrália. Isso obviamente seria um problema muito grande, mas é uma das grandes histórias para 2024, se não a maior história de 2024, de facto, o regresso e o potencial fim de carreira do Rafa. Acho que de início poderá não ser brilhante, provavelmente não será. No Open da Austrália, se calhar, ainda não vai estar muito bem, sendo que ele está claramente com os olhos postos e eu acredito que o ritmo dele e que a curva que ele quer atingir é para chegar ao Roland Garros. Não vai estar no pico, mas perto do pico que ele pode atingir agora, para depois aí tentar esticar as suas hipóteses e usar toda a dimensão mental também.
Mas estou obviamente muito curioso e ainda bem que foi assim, porque a certa altura eu tinha algum receio, tendo em conta quando o Craig Tiley disse que ele vai jogar o Open da Austrália de certeza, e o Nadal foi rápido a dizer, amigos, calma que eu ainda não sei, porque isto pode não dar para voltar. Eu comecei a ficar preocupado porque as coisas podiam realmente estar difíceis, mas ainda bem que volta. É óbvio que para o ténis é ótimo tê-lo aqui outra vez. Sim, a última vez que o Greg Tiley disse isso foi em relação a Federer em 2022 e o Federer não só não jogou o Open da Austrália como não voltou a jogar, como sabemos, Pois. depois só jogou a Labour Cup e não voltou a jogar, não voltou a jogar ténis profissional. Portanto, tinha sido ali era um mau presságio que desta feita, felizmente, não se cumpriu. Mas vai ser muito curioso perceber a quando é que o Nadal vai ter ranking para começar a fugir Pois. aos grandes jogadores nas primeiras rondas, porque o que vai acontecer é que ele vai de facto estar exposto, vai estar perdido nos quadros e poder sair a qualquer jogador. E isso, obviamente, vai ser um dos pontos de interesse principais destes inícios destes torneios, no início de temporada, porque de facto vamos poder ter. Vamos poder ter eventualmente o Nadal a cair na primeira ou segunda ronda de alguns dos melhores jogadores do mundo, e isso é interessante, é entusiasmante do ponto de vista do espectador neutro, se calhar para os fãs do Nadal e dos outros jogadores, Exato. não será assim tão interessante como isso, mas vai ser bom de perceber e vai ser interessante também perceber em que ranking é que ele vai chegar à terra batida, porque se calhar Hum. uma coisa é apanhar com o Nadal na primeira ronda em piso rápido, mesmo para o Djokovic ou para o Alcaraz ou para o Medvedev, outra coisa é apanhá-lo em terra batida, e isso vai fazer toda a diferença e também estou em crer que para o Nadal também lhe vai dar muito jeito poder ter quadros mais tranquilos em torneios onde ele acredita que tem de facto reais hipóteses de ganhar. Ele não é, no entanto, o único, porque vamos ter uma série de regressos, Uhum. uns em absoluto, Naomi Osaka, Angelique Kerber, Kerber vai voltar na United Cup, vai jogar pela Alemanha, Naomi Osaka vai jogar em Brisbane e depois obviamente o Open da Austrália. Emma Raducanu também está previsto voltar, pelo menos está inscrita com o seu ranking protegido em alguns torneios do início do ano. Depois temos a própria Caroline Wozniacki, que jogou aqueles três torneios, mas que vai voltar a jogar o Open da Austrália, onde ela venceu o seu único Grand Slam. Tudo isto são jogadoras, no caso do ténis feminino, que podem calhar a qualquer outra jogadora bem cedo nos quadros. No lado masculino também temos alguns casos parecidos, o Silic, o Raonic, o Shapovalov, há uma série de jogadores que de facto vão cair ali, já para não falar naqueles que são mais habituais, né? O Tim, por exemplo, que já há muito tempo está afastado do lado de cabeças de série, mas diria que não se sabe em relação ao Kyrgios, mas diria que de facto temos tudo para ter assim, umas primeiras rondas do Open da Austrália verdadeiramente loucas por causa desta situação, não é? Sem dúvida, pode ser um. E logo o quadro, logo quando se forem feitos os quadros, nós normalmente estamos sempre logo interessados em perceber os cruzamentos e quando é que joga com este, é a terceira ronda, quartos de final, meias. Aqui vai ser mesmo logo para as primeiras rondas, porque pode haver cruzamentos inacreditáveis, tanto no quadro masculino como no feminino. No masculino ainda falta aí jogadores, por exemplo, o Matteo Berrettini não vai ser cabeça de série. É de facto muita gente, é giro ver, porque é mesmo muita gente que não vai ser cabeça de série entre os tenistas que são muito fortes, e houve uns que se safaram no fim do ano, o Félix Auger-Aliassime também quase não seria cabeça de série no Open da Austrália, mas vai ser muito interessante, e no lado feminino há de facto imensas jogadoras, sendo que no lado feminino ainda por cima, menos eu não imagino o Rafa Nadal ganhar o Open da Austrália. A Naomi Osaka não sei, se calhar pode. Não ficaria tão escandalizado se isso fosse acontecer. Portanto, vão ser umas primeiras semanas muito, muito interessantes. Perceber como é que isto vai tudo, como é que isto vai tudo encaixar, sendo que é ótimo por perceber que muita gente que estava longe agora volta e o ténis precisa de todas estas grandes figuras. É bom para o ténis, é bom para nós, obviamente, e vai ser certamente muito interessante perceber o que vai acontecer. Não sei se tu tens, por exemplo, no ténis feminino, dentro dessas jogadoras, há o caso da Naomi Osaka, mas se há alguma que tu achas que pode realmente surpreender, a Angelique Kerber é uma incógnita, a Caroline Wozniacki já deu um bocadinho o ar da sua graça daquilo que pode fazer, mas não sei o que é que pensas. Eu acho honestamente que todas elas podem fazer grandes torneios, embora lá está, eu não esperava que a Caroline Wozniacki uh,
voltasse tão bem. Ela jogou muito bem no US Open, é verdade que voltou exatamente a jogar aquele ténis que ela nos habituou, mas a verdade é que ia sendo suficiente para ganhar a Coco Gauff, que depois ganhou o torneio, como sabemos. Ela só perdeu com a campeã em 3 sets, num encontro onde, se não estou em erro, até tem set e break, ou tem break de vantagem no terceiro set, algo assim, e depois na reta final é que se deixou ir abaixo. Um, e ela já tem pelo menos essa experiência de já ter jogado estes torneios em peso rápido nos Estados Unidos. Acredito que para ela vai ser também, ela vai ter também a esperança de pelo menos repetir ou fazer parecido, aliás, batendo certo com o discurso que ela sempre teve, foi que vinha pronta para ganhar Grand Slams. Em relação à Kerber, eu desconfio um bocadinho mais, porque a Kerber já não é uma miúda, Hum. já tem uma certa idade, e ela nos últimos tempos já não estava, talvez com aquela frescura de pernas É que se verdade. esperava. Agora é uma grande jogadora. Estamos a falar de uma jogadora que ganhou 3 dos 4 Grand Slams, foi número 1 do mundo, derrotou Serena Williams em 2 finais de Grand Slam diferentes. Não estamos a falar de uma jogadora que chegou a Grand Slams assim do nada, não. Estamos a falar de uma jogadora que emergiu como número 1 do mundo no auge de Serena Williams, em 2016, quando Serena Williams ganhar, em 2015 Serena Williams tinha vencido 3 dos 4 Grand Slams e quase ganhou o Grand Slam calendário, só perdeu com a Vinci nas meias finais do US Open. Depois foi no ano a seguir que a Kerber ganhou 2 Grand Slams e fez final do outro e foi número 1, depois voltou para ganhar Wimbledon. Portanto, é uma jogadora que ao seu mais alto nível temos que contar com ela. Quanto à Osaka, a Osaka tem ainda, estou em crer, muitos anos pela frente. Hum. 26 anos recém-cumpridos. Eu acredito que ela, se jogar ao seu melhor nível, é a melhor jogadora do mundo, é a melhor jogadora do mundo, ou está a par com a Iga Swiatek como melhor jogadora do mundo, pelo menos em piso É piso rápido, rápido, vá. sim, sim. É óbvio que ela tem muito a provar em outras superfícies, mas a Osaka é uma jogadora incrível, quer dizer, o seu currículo fala por si, é uma jogadora que aos 23 anos tinha 4 títulos do Grand Slam, também ganhou, obviamente, as melhores jogadoras da geração anterior dela, todas, mas depois sabemos o que se passou, desde o início de 2022, sabemos o que se passou com a Naomi Osaka, sabemos os problemas pelos quais ela passou, eh, e, e tudo muito acumulado, e faz com que seja muito difícil ter certezas em relação àquilo que vai Sim. acontecer. Agora, lá está, também não se ficarias muito surpreendido com uma Naomi Osaka a aparecer e ganhar o Open da Austrália, ficaria sempre surpreendido, não é? Mas não seria, acho que não seria tão surpreendente como o Rafael Nadal ganhar, como dizes, também por causa do A formato, é a concorrência. melhor 3 sets, a concorrência, nós não temos, obviamente, do lado feminino, neste momento, nenhuma jogadora que tenha 10 títulos no Open da Austrália, e do lado masculino temos, e isso penso que faz toda a diferença. Há claramente um obstáculo grande para toda a gente do lado masculino que não há do lado feminino, onde apesar de termos tido em 2023 2 jogadoras claramente acima das outras e uma terceira que ganhou o US Open e que esteve muito forte na ponta final de ano, sinceramente, se amanhã a Osaka ganhar a Gauff ou a Sabalenka, não me surpreende assim tanto. Agora vou precisar de ver em que estado físico é que ela aparece, É. depois, porque ela estava com muitas lesões antes de ser mãe, agora foi mãe, isso obviamente tem um efeito grande numa atleta. Como é que aparece aquele serviço? Se ela aparecer a servir bem, a servir e a bater naquela bola como é costume, é claro que às tantas é um perigo para qualquer jogador. Agora, é como dizíamos, acho que ninguém vai querer apanhar, acho que poucas vão querer apanhar a Kerber ou a Wozniacki, eu acho que ninguém vai querer apanhar a Naomi Osaka, porque obviamente ela tira-te um pouco o jogo das mãos. Não é? É aquela jogadora, um bocadinho como o Nick Kyrgios no lado masculino, Hum. tem uma, duas armas em que te deixam sempre desconfortáveis, independentemente do estado de forma em que apareçam e do tempo, a- 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 da- do período de tempo em que estiveram parados. Por isso vai ser seguramente muito interessante ver esses regressos e é um dos pontos de interesse para as para as primeiras semanas do ano. Nós, enfim, já sabem, o ténis, enfim, nunca para, mas para aqui durante umas semanas, pelo menos ao mais alto nível. No entanto, nós na próxima semana e nas próximas semanas estaremos cá com o podcast. Vamos aproveitar também
para fazer uma análise da temporada, os nossos destaques. Aliás, algumas das coisas vamos também escrevendo no site ao longo dos próximos dias Uhum. e talvez podemos retomar agora neste período um bocadinho mais calmo aquela caixa de perguntas e respostas que abrimos há uns tempos no nosso podcast também para que nos possam fazer perguntas sobre a época que aí vem, porque enfim, agora sem ténis de facto a acontecer, temos mais tempo também para falar de outras coisas e para responder às vossas perguntas. Voltamos, já sabem, em breve com mais um episódio do nosso podcast.